É um dia comum, e uma aeronave atravessa a vasta floresta amazônica. E lá embaixo o verde parece não ter fim, quando de repente um estalo e um aviso no painel e o helicóptero começa a perder potência. O piloto luta contra o destino, mas a gravidade vence. O pouso é brusco e parte da tripulação está ferida. Não há nenhum sinal de rádio, apenas o som distante dos insetos e o calor sufocante que ultrapassa os 40 graus. E eles se veem sozinhos no coração da maior floresta tropical do planeta. É nesse momento que o Brasil aciona uma das engrenagens mais discretas e eficientes de sua estrutura militar, o Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico da Força Aérea Brasileira, o SISAR, um mecanismo de precisão, invisível aos olhos do público, mas essencial para garantir que ninguém desapareça sem que o país lute até o limite para encontrá-lo. E em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Esquadrão Pelicano, lendário grupo de aviação, foi mobilizado. Tripulações experientes, veteranos de incontáveis missões de busca e salvamento, entraram em ação e fazem parte deste sistema, um grupo diferenciado, preparados para saltar de paraquedas de uma aeronave militar em movimento, com mochilas de mais de 40 quilos, armados e equipados. Eles não vão apenas resgatar, vão sobreviver juntos. Eles têm um nome e uma reputação que o mundo inteiro respeita: o PARASAR. O Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento da Força Aérea Brasileira, conhecido por sua sigla histórica PARASAR, é a unidade de elite responsável pelas operações de busca, resgate e salvamento em combate ou em situações extremas. São os homens que descem do céu quando ninguém mais acredita. Aqueles que vão onde ninguém mais consegue chegar. O próprio lema do PARASAR resume tudo. Eles bradam para que outros possam viver. Essa frase, mais do que um lema, é a alma do esquadrão. Ela ecoa nas instruções de salto, nos treinamentos sob chuva e lama, nas longas noites em selva ou mar aberto. Representa a entrega total de quem vive à sombra do risco, porque no PARASAR, a missão é sempre maior que o homem. Muitos brasileiros sequer imaginam a complexidade por trás de uma operação SAR. Localizar uma aeronave desaparecida na Amazônia, por exemplo, exige coordenação com radares, aviões de busca, helicópteros e equipes em solo. As comunicações são precárias, as condições meteorológicas são imprevisíveis e o tempo é o maior inimigo. Uma equipe de PARASAR pode permanecer dias na mata, varrendo área por área, até encontrar o alvo. E quando encontra, começa o verdadeiro desafio: tirar as pessoas de lá com vida. O termo PARASAR vem da junção de duas expressões: para, de paraquedista, e SAR, sigla em inglês para Search and Rescue, busca e salvamento. É uma herança direta da doutrina da OTAN, mas com uma alma inteiramente brasileira. A história do PARASAR começa na década de 60, um período em que a aviação brasileira se modernizava rapidamente. O país precisava de uma unidade capaz de atuar em situações críticas, acidentes aéreos em áreas inóspitas, evacuação de feridos, resgates em combate. Foi assim que, em 1963, nascia oficialmente o Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento. Inicialmente, a unidade tinha foco em operações de busca e salvamento convencional, mas logo se expandiu para incluir missões de resgate em combate, uma necessidade real em tempos de Guerra Fria. O treinamento se tornou lendário dentro da FAB, moldando um perfil que mistura paraquedista, mergulhador, socorrista e guerreiro. Com o passar das décadas, o PARASAR se consolidou como a elite da elite. Se o Comando de Operações Especiais do Exército é temido e o Comando Anfíbio da Marinha é reverenciado, o PARASAR é respeitado, porque é quem vai buscá-lo se algo der errado. Todos eles sabem que o PARASAR está de prontidão, mas o que realmente define o PARASAR é o treinamento. E aqui não há exagero. O curso de formação de SAR é uma verdadeira seleção natural. Poucos chegam ao fim. Para quem sonha em ingressar no PARASAR, o caminho é árduo. É preciso primeiro ingressar na FAB, seja prestando concurso para a Escola de Especialistas de Aeronáutica ou para a Academia da Força Aérea. Após a formação, o militar deve se voluntariar e ser aprovado nos testes físicos e psicológicos que antecedem o curso. A partir daí é força, fé e suor. São meses de treinamento intenso, divididos em fases que testam todos os limites imagináveis.
Para integrar o seleto grupo, não basta vontade. O candidato só passa a ser integrante do EAS após uma longa e árdua formação. Cerca de 7 cursos operacionais que transformam militares comuns em operadores de operações especiais, capazes de agir na selva, no mar, nas montanhas, nas áreas urbanas e rurais em qualquer hora ou condição. São meses que quebram o que você pensa ser limite. Poucas horas de descanso, provas de técnicas aquáticas, defesa pessoal, longas marchas com navegação terrestre e avaliações. Na fase de nivelamento tático, eles aprendem a transformar técnica em raciocínio, além de instrução em armamento, explosivos, tiro tático, planejamento de missões especiais, inteligência e apoio à informação. Realizam treinamento de contra-terrorismo em áreas edificadas, onde treinam com o BOP do Rio de Janeiro. Em operações amazônicas, a selva impõe sua lição ministrada pelo Esquadrão Arpia, e a fase conclusiva fecha o ciclo com combate rural, rastreamento e técnicas de fuga e evasão ao lado do BOP de Mato Grosso do Sul, simulando o abandono de território hostil como se a própria vida dependesse disso, porque muitas vezes depende. Paralelamente vem o curso paraquedista, 6 semanas intensas para dominar o salto militar, preparar saltos noturnos, saltos na água e saltos com equipamento e armamento. A primeira fase endurece o corpo. A segunda transforma a queda em precisão, até o salto semiautomático que dispensa qualquer hesitação no ar. Depois o estágio de mestre de salto. 5 semanas para formar o homem que inspeciona a aeronave, pessoa, fardos, que prepara mochilas, verifica lançamentos e assume a responsabilidade pela vida de cada saltador. Segue o salto livre militar, onde o salto deixa de ser rotina e vira arte operacional. Técnicas de utilização de instrumentos, execução de saltos a pequenas e grandes altitudes, saltos equipados com mochilas e armamento, tudo calibrado para infiltração em áreas controladas pelo inimigo. A formação prossegue com o precursor da Força Aérea, o operador que salta em sigilo para reconhecer e balizar áreas de pouso e servir como guia aéreo avançado. Papel de alta responsabilidade e zero margem de erro. No estágio de mergulho autônomo, o militar aprende a infiltrar-se pelo mar com equipamento de mergulho, realizar buscas subaquáticas, salvar vidas e até reflutuar aeronaves. Por fim, o curso de busca e resgate em combate ensina infiltração e exfiltração avançadas, socorro pré-hospitalar em campo, acesso a aeronaves e técnicas de resgate em ambientes inóspitos. Selva, montanha, mar. Você já deve ter percebido que não é para qualquer um, e somente quem consegue suportar e ter a capacidade física, psicológica, emocional e até espiritual consegue entrar em um grupo mais restrito ainda, a Ordem dos Pastores. Este título é conferido ao militar que alcança o nível operacional completo da unidade, ou seja, aquele profissional que, além de cumprir todos os cursos e exigências técnicas, demonstra operacionalidade plena, adaptabilidade tática e a condição de atuar em missões de alto risco sob o escopo da Força Aérea Brasileira. O nome pastor é adotado como referência ao cão da raça pastor alemão. A metáfora é proposital. O papel de um pastor dentro do Paraçar vai além do mero cumprimento de missões. Ele representa um nível de referência operacional para o restante da tropa. Mas mesmo após o curso, o cotidiano operacional do esquadrão é intenso. O Paraçar mantém equipes em prontidão permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um chamado pode vir a qualquer momento e não há tempo para hesitação. Ao soar o alarme, a equipe corre para o hangar, coleta equipamentos, verifica os kits médicos, checa o rádio e embarca. Em minutos, estão no ar. Esses minutos podem ser a diferença entre o sucesso e a tragédia. Cada segundo conta. E quando a sirene toca e o rádio anuncia alerta SAR, equipe de prontidão a embarcar, o Brasil pode ter certeza. Há homens preparados para enfrentar o impossível. Ao longo dos anos, a unidade desenvolveu uma cultura própria. Há tradições, códigos e rituais que apenas quem passou pelo curso entende. Não há discursos, apenas um olhar e a entrega silenciosa de um símbolo. Há também um lado emocional raramente mostrado. Em muitas missões, os operadores se tornam a última esperança de famílias inteiras.
Quando um avião desaparece, muitas vezes são eles que chegam primeiro. São eles que informam, com voz firme, que ainda há chance. São eles que voltam com corpos, quando não há mais o que fazer. E mesmo assim, voltam com honra, porque o dever foi cumprido. Dentro da FAB, o Paraçar também é conhecido por sua postura discreta. Não busca holofotes, não participa de campanhas midiáticas e raramente é mencionado em cerimônias públicas. Mas basta uma emergência. Um avião que desaparece, uma enchente que destrói cidades e o esquadrão é acionado. A doutrina SAR é universal. Cada vida vale o esforço. E no caso do Paraçar, essa doutrina é levada ao extremo. Ao longo das décadas, o Paraçar escreveu seu nome nas páginas da história brasileira. Durante os anos de chumbo, entre as décadas de 1960 e 1970, seus homens participaram de missões de contra-insurgência, operações sigilosas de caça, captura e repressão a grupos armados de esquerda que ameaçavam a estabilidade nacional. Foi uma época em que o país vivia à beira do caos, e o Paraçar, embora parte da Força Aérea, atuava em sinergia com outros órgãos de segurança, operando na sombra e sob risco constante. Em 1972, protagonizou um dos episódios mais marcantes de sua trajetória, a libertação de reféns e neutralização do sequestrador do avião Varig Electra II em São Paulo. Uma ação rápida, precisa e que consolidou sua reputação como tropa de elite. Já em tempos de paz, seus operadores mostraram que a coragem não se limita ao combate. Estiveram nas enchentes devastadoras de Santa Catarina em 2008, salvando vidas em meio à destruição. Já no trágico acidente do voo Air France 447 em 2009, quando mergulharam literalmente nas profundezas do Atlântico. O Airbus desapareceu sobre o oceano com 228 pessoas a bordo. O Paraçar foi acionado para participar das buscas em uma das maiores operações de resgate aéreo da história. Trabalharam lado a lado com franceses, americanos e navios da Marinha, enfrentando tempestades, ondas gigantes e um cenário de destruição. Missões diferentes, um mesmo propósito: servir, resgatar e, se necessário, morrer tentando. Um dos momentos mais marcantes da história recente do Paraçar foi durante o acidente da Chapecoense, em 2016. A aeronave da equipe brasileira caiu na Colômbia, e os primeiros militares brasileiros a atuar no resgate foram eles. Enfrentaram chuva, terreno acidentado e o peso emocional de uma tragédia nacional. Agiram com frieza, técnica e humanidade. Foram os primeiros a chegar e os últimos a sair. Portanto, no universo militar, há quem viva para o combate, há quem viva para a estratégia e há quem viva para salvar. Os homens do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento pertencem a essa última categoria, mas se for preciso também podem ser letais contra os inimigos da pátria. O Paraçar é o símbolo de um Brasil que honra seus mortos e protege seus vivos. Uma força que carrega não apenas a bandeira da FAB, mas a própria ideia de humanidade. E enquanto existirem céus para cruzar e vidas para salvar, o Paraçar continuará. Porque no fim de tudo, quando o rádio silencia e a tempestade cai, apenas uma frase ecoa entre os homens do esquadrão, a mesma desde o primeiro salto em 1963, para que outros possam viver.